Careca de Saber, com Leandro Carnal. Hora de conversar com o Leandro Carnal, que vai falar hoje conosco sobre Síria e Egito. Síria nas manchetes internacionais semana passada, no fim de semana, por conta daquele ataque com gases venenosos que matou crianças civis num reduto rebelde na Síria, depois com a reação americana bombardeando uma base síria próxima a Homs, a 40 quilômetros de Homs, e agora o Egito neste fim de semana com o ataque do Estado Islâmico a igrejas católicas em celebrações relacionadas à Páscoa, com mais de 40 mortos também. Carnal, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. O Oriente Médio continua sendo o que ele sempre foi, né? Um local difícil nos últimos anos. É complicado essa imensa minoria copta no Egito, que alguns estimam em 10% da população, vivem numa comunidade de maioria islâmica e, apesar do Corão pedir o respeito aos povos de livro, ou seja, judeus e cristãos, apesar de haver uma convivência mais ou menos pacífica desde que o Cairo foi fundado no século X até hoje, esses episódios são episódios terríveis e essa minoria cristã tão tradicional, tão histórica, sofre muito no Egito. Agora a gente não pode ficar pensando que o que está em jogo na Síria seja de fato direitos humanos. Na Síria está em jogo um sistema de poder, e aí um usa o uso de armas químicas para justificar um ataque, o outro usa para apoiar o governo do ditador, o outro usa para reforçar o poder dos rebeldes. Na verdade, a Síria é quase que um pátio, quase que um jardim onde as potências, como sempre, há muito tempo, exercem sua geopolítica, como foi sempre no Oriente Médio, né? Não é o Líbano, não é a Síria, não é o Iraque que estão em jogo, mas o poder das potências ao redor. Agora, o meu caro Carnal, você falava de ser uma região problemática, e não é uma região problemática há décadas, mas há mais de século, não sei até quando podemos, até talvez milênio, né? Temos ali conflitos baseados em religião e em outras bandeiras consideradas fundamentais por todos. Há alguma perspectiva? Alguém aponta uma perspectiva num horizonte qualquer de tempo? Você já leu alguém dizendo, olha, daqui a um século as novas gerações terão outra cabeça, entenderão as coisas de outra maneira, matar em nome de religião será algo do passado? Você consegue enxergar isso? Você sabe que nós, historiadores, resistimos bastante à ideia da profecia. E eu acho que eu já comentei que a única vez que eu tentei fazer uma profecia, que foi ao voltar de um período de estudos em Jerusalém, publiquei um livro sobre o Oriente Médio, era a época dos acordos de paz entre o Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, e houve os acordos de Oslo, e eu terminei um livro dizendo que a pomba da paz finalmente descia sobre Jerusalém. Yitzhak Rabin foi assassinado, Arafat continuou fazendo o que sempre fez, a paz foi enterrada, resultado, o livro não vendeu nada, e eu aprendi a nunca mais fazer qualquer tipo de profecia. A região, de fato, já foi uma área de estabilidade. Ela tem períodos instáveis, mas um dos sentidos da palavra Islã, além da submissão, do submisso, é também a casa da paz. Não? Também um dos sentidos da palavra Islã. Durante governos como os Omíadas, os Almorávidas, quase todo o Oriente Médio foi a região de prosperidade econômica, centro de estudos, de grandes faculdades, de grandes centros de conhecimento, enquanto a Europa afundava num charco de barbárie, de ruralização. Era exatamente dessa região que vinha a luz do mundo, a luz intelectual do brilho do Islã. Alguns atribuem ao choque religioso, que seria a instalação do Estado de Israel, em choque. Porém, o maior conflito no Oriente Médio, entre 1980 e 88, foi entre Irã e Iraque, dois países de maioria xiita, sendo que no Irã, maioria absoluta, no Iraque, maioria discreta, e governo sunita, no caso do partido Baath, do ditador Saddam Hussein. Então, não é apenas o choque entre judeus e islâmicos, ou israelenses e árabes, mas é também um choque dentro do próprio mundo islâmico de controle da característica básica do Oriente Médio, de controle de fontes de petróleo, de fontes de água, de controle da população.
Do ponto de vista da nacionalidade, são países formados, um pouco como disse Churchill, que são países formados como a Jordânia, numa tarde de domingo em Londres, para dar um cargo para alguém que era importante. São países que não têm uma nacionalidade estruturada, não têm uma ideia de Estado-nação estruturada, e ainda em vários deles prevalece uma ética tribal e local, mais do que uma ética nacional. Então, é uma região problemática, mas nem sempre foi problemática. Nem sempre foi uma região de destruição, etc. Também no passado, regiões que hoje a gente entende como prósperas, lembrando que entre Espanha e Holanda, em Países Baixos, houve uma guerra de 80 anos seguidos, ininterruptos. Uma guerra pela independência dos Países Baixos, o que hoje é grosso modo a Holanda. Então, a guerra vem e vai em história e as regiões mudam bastante. Agora, o Oriente Médio tem uma praga, que é a riqueza do petróleo. Isso torna interessante, porque a guerra da Bósnia, por exemplo, foi feita sem que nenhuma potência fizesse uma intervenção, até que os escândalos de massacres ocorressem, porque a Bósnia só tinha bósnio e não tinha petróleo. Bom, então, como o petróleo é um bem finito, e como as novas tecnologias, talvez antes mesmo que ele termine como riqueza natural, tornem-o obsoleto, então vamos torcer para que a economia mundial baseada no petróleo esmoreça à luz de uma nova tecnologia ou do fim desse recurso natural, para ver se o Oriente Médio retorna àqueles tempos de prosperidade e paz que já experimentou em outras eras. Curiosamente, em países de pouco desenvolvimento de DH, de não democracia, de falta de autonomia de um projeto nacional, a descoberta de diamantes, como é o caso que foi do Congo, a descoberta de petróleo, como no encrave de Cabinda, de Angola, a descoberta de petróleo no Oriente Médio, tudo isso muda por completo a configuração do país. É quase uma praga para o país, porque essas riquezas alimentam uma pequena elite nababesca, reduz a população à pobreza e torna a região alvo de interesses geopolíticos. Claro. Muito bem, considerando que a Síria nem é mesmo uma produtora de petróleo no Oriente Médio. Ali a questão é geopolítica mesmo, é o xadrez que não é de hoje e vai continuar por muito tempo. Meu caro Karnal, um abraço para você, até segunda que vem. Um grande abraço, uma boa semana para todos nós. Obrigado. Até logo.